vamos falar um pouco sobre brand pessoal, vamos falar um pouco sobre brand pessoal, sobre posicionamento e sobre comunicação. E bora falar sobre qual é a hora certa de mudar. Será que esse é o momento ideal para mudar o meu posicionamento? Nesse vídeo eu vou contar um pouco da minha história e como eu descobri da pior forma possível que estava na hora de mudar meu posicionamento. Eu me chamo João Vitor e eu trabalho com tráfego pago. E nesse vídeo eu vou te contar 3 motivos do porquê você deve começar a trabalhar a sua marca, trabalhar o seu posicionamento através do brand, né? Porque o brand, ele vai muito a mais do crescimento de seguidor. É aquilo que a pessoa sente quando ela vai comprar de você. O que é que seu cliente sente? O que é que a pessoa compra o seu produto sente quando ela compra de você? Então é isso, vamos pro vídeo. A sua imagem, ela fala antes de você. E isso define as suas oportunidades. Sim, é exatamente isso que eu estou te dizendo. A sua imagem, ela chega primeiro do que a sua comunicação. Como eu já falei em outros vídeos, né? A nossa comunicação, 68% ela é não falada. Sim, as pessoas, a gente se comunica sem nem abrir a boca. Como isso? Visualmente, as pessoas, elas te observam. Quando você chega no seu ambiente, bate aquela famosa frase: a impressão é a primeira que fica. Assim que você entra no ambiente, as pessoas te observam. Elas olham o jeito que você fala, o jeito que você anda e principalmente o jeito que você se veste. Elas analisam e te julgam, ou melhor, elas julgam, pré-julgam você sem nem te conhecer, sem nem se comunicar com você. O ponto que eu quero chegar é que antes de você chegar em um ambiente, antes de você se posicionar nas suas redes sociais, a sua comunicação, principalmente a visual, ela chega primeiro do que sua comunicação auditiva. Então, algo que você tem que trabalhar é isso. O jeito que você se posiciona, o seu posicionamento. Eu descobri isso da pior forma. Foram muito tempo me posicionando mal, agindo de qualquer forma, desleixadamente mesmo. Algo que não condizia com a minha profissão. Porque eu trabalho com marketing, eu trabalho com posicionamento. O tráfego pago, ele vai além disso, meu anúncio. Eu tenho que analisar o posicionamento de uma pessoa e até a jornada do cliente. Eu tenho que ver no momento que o cliente vê o anúncio até o fechamento e o pós-venda. Ou seja, não é algo simples, não é uma questão só de japonês. E é por isso que eu trabalho com isso. Então, aprenda a se posicionar. E brand pessoal não é aparência, é posicionamento. Muitas pessoas pensam que as outras pessoas se vestem do jeito que se vestem ou fazem o que fazem para se aparecer. E não é verdade. Isso é realmente uma questão profissional, é uma questão de posicionamento. As pessoas, elas compram daquilo que você se posiciona. E é do jeito que você se posiciona com constância, é claro. Não é só uma questão de ter uma roupa cara, um cenário caro. Não, até porque isso pode até ser considerado um investimento na sua empresa, um investimento na sua imagem. Porque você é a imagem do seu negócio. Então, se você quer construir uma boa imagem, você tem que se posicionar. Então, sim, você tem que se posicionar bem, você tem que se vestir adequadamente, você tem que ter um bom cenário, você tem que colocar coisa de qualidade na sua empresa. Um exemplo disso, atualmente eu investi no microfone, porque eu sei que a qualidade de áudio desse vídeo não tá boa. Isso é algo que eu vou melhorar, até porque eu tô iniciando. Então, esses são pontos importantes. O seu posicionamento, ele condiz com o seu público-alvo? Então, você tem que parar para pensar nisso. Será que o seu posicionamento ele bate com a visão que o seu público-alvo tem de você? Isso tem que ser registrado. Porque você tem que se posicionar de uma forma que a pessoa que você quer atingir chegue em você antes de você sequer vender alguma coisa. Como isso? Bem simples. Quando uma pessoa abre seu Instagram, ela bate o olho em tudo que você posta. Ela olha os 9 quadros, que são os primeiros 9 posts, e logo depois olha nos seus stories, vê como você se comunica, se conecta com você. Então, o seu posicionamento, ele vende antes de você. Isso não se aplica só no Instagram, isso se aplica de uma forma geral. Quando você sai para vender, ou quando você vai em uma reunião, tudo isso é posto em pauta. Então não é só uma questão de aparecer, é realmente uma questão de se posicionar. Conteúdo mais constância criam uma marca para você. Sim, exatamente isso. Quando você produz conteúdo de forma constante, você acaba criando autoridade. Sim, porque você está se posicionando como alguém que sabe daquilo que você está falando. Então, e quando você faz isso de forma constante, as pessoas começam a confiar em você.
Sim, elas começam a confiar porque elas sabem que você está comprometida naquilo que você está fazendo. Você não, é só, não tem só o comprometimento profissional. Você tem um comprometimento nas suas redes sociais, porque as pessoas veem você se posicionando e elas observam você como autoridade naquilo que elas falam, naquilo que você fala, no caso. Então, você tem que produzir de forma constante por isso, porque você vai gerar autoridade, a autoridade vai gerar confiança e essa confiança vai gerar venda, porque a prosperidade em qualquer negócio está nas vendas. Por isso que você tem que aprender a se posicionar e aprender a vender também, porque eu já perdi muitas oportunidades por causa da minha falta do meu posicionamento. Exatamente isso. Eu não me posicionava bem. Se você olhar nos meus primeiros vídeos, eu até prendia meu cabelo. Ah, nada contra quem prende o cabelo, mas pra mim, que trabalho com posicionamento com marca, isso é muito importante. Porque o cabelo preso traz um visual desleixado. E realmente, não tem como dizer que não é. Então, se eu quero me posicionar, se eu quero. Porque a gente atrai aquilo que a gente se posiciona, né? Então, quando você se posiciona de forma adequada, você atrai o público que você quer. Você acaba atraindo aquilo que você entrega, né? O que é que seu posicionamento está entregando? Já parou para pensar nisso? Eu passei 2 anos, os últimos 2 anos da minha jornada como gestor, foi muito, como é que eu posso dizer, foi um pouco bem dificultosa. Por quê? Porque eu não me posicionava, eu ficava travado, eu postava e demorava para postar, e nessas postagens não tinha tanto conteúdo, eu não aparecia tanto, o jeito que eu me vestia não condizia com o público que eu queria atingir. Então, assim, foi uma soma de fatores que me fizeram passar por essa jornada. Lógico, que ao longo da jornada eu fui quebrando travas, eu fui quebrando tudo aquilo que eu via que realmente não estava agregando na minha jornada, como gestor de tráfego e como empreendedor também. Então, aos pouquinhos eu fui cortando o meu melhor, fui melhorando o meu posicionamento, fui melhorando minha comunicação, fui me adaptando a tudo aquilo que me travava. Então, tudo que me travava, eu ia lá e quebrava. Ia lá e quebrava. E eu sigo fazendo isso. Então, assim, mais um ponto crucial que eu percebi na minha jornada realmente foi o posicionamento. Algo que eu nunca levava em consideração, que é aquilo que as pessoas veem, fala mais do que aquilo que elas ouvem. Porque as pessoas julgam. E uma vez que elas julgam você, é muito difícil mudar. Por isso que aquela nos diz frase mais verdadeira. A impressão é a primeira que fica. Por isso que você já tem que chegar no local bem posicionado, para você ser bem recepcionado e conseguir, através da sua comunicação, fechar a sua venda ou o seu negócio. E é isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque todos os dias, de segunda a sexta, eu vou trazer conteúdos que eu tenho certeza que vão agregar na sua jornada como empresário e empreendedor.